Meus amigos, na semana passada, jornalista militante da Globo News fez uma declaração absurda sobre Israel. Em meio a tudo que está acontecendo na guerra entre Israel e Irã, a Globo News faz o papel de desinformar a sua audiência como uma jornalista que escolheu um lado e o lado não foi Israel. Acompanha a fala desastrosa dessa jornalista. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Pela primeira vez na história, um porta-voz israelense que fala português faz essa declaração indignado com a fala da jornalista militante. Acompanhe. Falando com vocês da cidade de Ness Tziona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas. Esse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel. Quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente, de forma indiscriminada. Essa não é a primeira vez que o porta-voz israelense tem que desmentir a Globo por fazer fake news ou desinformação. Acompanhe. Gente, estou pasmo. Li uma notícia no G1 e tive que me beliscar para saber que é verdade. Vamos ler juntos. O plano de cessar-fogo com os Estados Unidos para a guerra na faixa de Gaza inclui uma pausa de 60 dias no conflito e troca de prisioneiros entre Israel e Palestina. Troca de prisioneiros entre Israel e Palestina. Primeiro, essa guerra não é travada contra a autoridade palestina, e sim contra o Hamas, que assassinou, sequestrou, mutilou, estuprou crianças, mulheres, jovens e idosos, e mantém até hoje 58 reféns nos túneis da faixa de Gaza. Segundo, troca de prisioneiros? Vocês estão chamando os reféns israelenses de prisioneiros? Estão legitimando isso? Eles foram tirados de suas camas, de uma festa, e vocês estão chamando eles de prisioneiros e não de sequestrados. Segundo a proposta americana, 28 refugiados israelenses serão libertados vivos pelo grupo terrorista Hamas. 28 refugiados israelenses? Vocês enlouqueceram! Vocês estão chamando os civis que foram sequestrados por terroristas de refugiados? Refugiados são pessoas que fogem do seu país por causa de perseguição. Vocês querem dizer que nossos reféns fugiram de Israel e não foram capturados à força contra sua vontade por terroristas? Outros 180 residentes de Israel seriam soltos apenas diante de um cessar-fogo permanente. 180 residentes de Israel seriam soltos? Não entendi. Na faixa de Gaza tem 58 reféns. Pelo menos 20 estão vivos com certeza. Vocês devem ter se confundido nos números. Mas de qualquer forma, sugiro frisar não somente que são residentes de Israel, e sim que foram sequestrados de Israel. Inclusive, a palavra sequestrado não apareceu nenhuma vez em toda a matéria. Já no lado palestino, Israel teria que soltar 1.111 prisioneiros, sendo 125 deles condenados à morte. Os 125 condenados à morte? Vejam, desde a criação do Estado de Israel só teve uma condenação à pena de morte.
de Adolf Eichmann, um dos principais líderes nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nenhum desses 125 terroristas foram condenados à morte, mas sim à prisão perpétua. Mas já que vocês não explicam quem são esses 125 terroristas, que o Hamas exige a libertação deles, eu vou ajudar vocês. São terroristas com sangue nas mãos. Todos eles são terroristas que explodiram ônibus, restaurantes, assassinaram, esfaquearam crianças. Esses são os terroristas que o Hamas exige a libertação deles. Não tenham dúvidas que o uso de narrativas e de linguagem totalmente tendenciosa afetam a compreensão completa e equilibrada dos acontecimentos aqui no Oriente Médio. Para ajudar a uma análise mais aprofundada e imparcial, ajudem compartilhando esse vídeo. Esse mesmo porta-voz já pediu várias vezes para participar de algum programa ao vivo ou gravado na Globo, que a Globo nega, querendo fazer o quê? Mais desinformação. É um jornalismo que parece não aceitar a verdade. Acompanha. O porta-voz do Exército de Israel criticou a Rede Globo por dificultar a divulgação de informações sobre o conflito. Veja o vídeo. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação, na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, que seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o Hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das Forças de Defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel e Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Com tanta repercussão negativa, a jornalista militante foi obrigada a pedir desculpa. Veja. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. Essa foi a desculpa mais chula que eu vi na minha vida. Mas a questão
É essa aí. Uma pergunta. Desde quando a imprensa questiona a ausência de vítimas? Internautas acusaram a fala de ser insensível, desequilibrada e de cruzar todos os limites do bom senso. Enquanto o mundo tenta conter um conflito perigoso, tem jornalista preocupada com o resultado do ataque. Se isso tivesse vindo de outro lado, estaria estampado em todos os jornais. Mas como foi uma grande emissora, o silêncio reina. A pergunta que fica é: isso é jornalismo ou torcida? Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e sua inscrição, que é muito, mas muito importante para divulgar essas informações. Valeu, tchau!